Meu nome é Blue, esse é o Blue Entrevê. Nós estamos aqui com ela, que é compositora, cantora e uma das apresentadoras do Estação Plural. Olá, Ellen, tudo bem? Eu vejo muito nessa organização social que a gente tem hoje aqui no Brasil, que 3 grupos são tratados como minorias, né? Que são as mulheres, os negros e os gays, os LGBTs. Só que acontece que essa informação é uma informação falsa, né? Porque as mulheres são mais do que 50% da população. Quando nós juntamos os negros e os pardos, eles são quase 50% da população. E os gays, os LGBTs, estão se reproduzindo rapidamente, né? Como coelhos. Você é uma pessoa que faz parte desses 3 grupos simultaneamente e você alcançou uma representatividade, um papel social muito importante. Por que você acha que esses movimentos, tendo necessidades tão próximas entre si, estão separados? De fato, a gente é uma grande maioria, numericamente. Mas falar em minoria sempre tem uma relação direta com acesso a processos decisórios. Então, nós somos uma maioria numérica que não está presente nos processos decisórios do nosso país. A gente não consegue acessar justiça, a gente não consegue acessar saúde, a gente não acessa educação de uma maneira igualitária. Então, apesar da gente ser maioria numérica, a gente não é maioria em direito. É só olhar hoje o número de advogados ou advogadas que se formam nas grandes universidades. Majoritariamente brancos, heterossexuais, homens. Os juristas que a gente tem, homens, cristãos, brancos, heterossexuais, cis. A gente olha hoje o parlamento que a gente tem, a Câmara, o Senado, majoritariamente homens, brancos, cristãos, cis, a grande maioria é criadores de gado. Então, a gente ainda precisa acessar representatividade dentro dessas plataformas, né? Que vão decidir o rumo da nossa vida. É nisso que a gente precisa intervir para se perceber de uma maneira igualitária, onde todo mundo tem a possibilidade de acessar da mesma maneira direito. E por que a gente anda tão separado, né? Se a gente precisa acessar as mesmas coisas. A gente tem demandas diferentes. Por exemplo, hoje o movimento de mulheres cresceu muito e de fato alcançou muitas coisas para mulheres. Quais mulheres? As brancas. Aí a gente precisa conversar sobre uma coisa que dentro desse recorte de movimentação social a gente não está conseguindo. O que acontece quando a gente não consegue trazer as nossas pautas como mulheres negras para dentro das pautas feministas? A gente vai conversar em outro lugar. Então a gente se separa. Geralmente a gente se separa porque ainda há relações de poder dentro dos movimentos. Então, obviamente, um homem gay, cis, branco, acessa mais direitos do que eu, como uma mulher lésbica negra. As mulheres trans, as mulheres lésbicas, as mulheres negras estiveram sempre num suporte ao movimento que antigamente era conhecido como GLS. Mas os homens brancos gays não param para ouvir as nossas pautas e as nossas demandas. Então a gente se afasta. Mas eu acho que em alguma medida isso é muito saudável. Tem assunto que ele vai ser tratado só entre as pessoas trans. Tem um assunto que vai ser tratado só entre as mulheres negras, porque isso nos diz respeito. Mas quando a gente está falando de direito, a gente podia aprender com o opressor, que não importa a facção religiosa a qual ele pertence. Na hora que eles estão discutindo uma pauta importante para eles, eles se unem. E eles vêm como um bloco contra nós. Aí a gente precisa aprender a conversar a nossa conversa, nossas particularidades, e entender que a gente vai crescer junto, vai crescer muito mais quando o homem branco conseguir se aproximar de um debate antirracista. Um homem hétero conseguir se aproximar de um debate antissexista. Não adianta nada a gente se movimentar isoladamente. Enquanto as pessoas brancas não aprenderem sobre o racismo que elas praticam cotidianamente, elas não vão intervir nessa máquina brutal. Você disse isso na entrevista para o site Ego. As suas palavras foram que as pessoas brancas se integrem e se conectem ao debate antirracista com mais responsabilidade e respeito, entendendo que o racismo é da conta de todo mundo. E a minha pergunta para você é essa, porque eu tenho o interesse de fazer isso e eu não sei muita coisa, gente, eu preciso aprender demais. Então eu te pergunto, como que uma pessoa branca
faz para colaborar de fato com o movimento negro? Primeira coisa, eu acho que as pessoas brancas precisam começar a se reunir para falar sobre isso. Tem uma coisa que pode exemplificar melhor, talvez. Todas as vezes que a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem uma lista de coisas que as mulheres precisam fazer. Não saia depois das 10, não saia com a roupa curta, não use o batom, esse horário, não beba. Quando a gente precisa, na verdade, que essas orientações todas sejam dadas para o agressor e não para a vítima. Não agrida uma mulher. Se ela disser que não quer você, é porque ela não quer, cara. Não mexa com a mulher na rua porque ela está passando e você achou ela bonita. Ela nem te conhece, cara. Isso é assustador. E eles acham que podem fazer. Os homens precisam conversar e se articular entre si. Cara, o que te levou a fazer isso? E talvez se aproximar dos escritos. Tem muita coisa escrita, tem muito filme, tem muita gente que pode trocar uma ideia com você e te tirar uma dúvida específica sobre algo. Então, como pessoas brancas, eu acho que as pessoas brancas precisam se organizar socialmente, porque quando o racismo der muito ruim lá na sua comunidade, vai sobrar pra você também. Por isso é dar conta de todo mundo, porque a violência é uma cota que todo mundo vai pagar. Aqui a gente lembra da nossa fala, da fala da Ellen, na nossa primeira conversa sobre o Império Mali, né? A gente precisa muito aprender sobre o amor e conseguir unir todos os grupos. Mas se você não consegue fazer isso por amor, faça por egoísmo. Porque você ganha muito mais e você consegue atingir os seus direitos muito mais se você estiver unido com as outras pessoas que precisam lutar pelas mesmas coisas. Ellen, o que você quer agora? Nossa, que pergunta complexa de responder. Quero tanta coisa. Eu sou uma escorpiana com a Vênus em escorpião, com Marte em escorpião, com Júpiter em escorpião. Eu quero muito. Eu quero profundamente e eu quero tudo, né? Ao mesmo tempo. Mas eu adoro pessoas ambiciosas. Mas eu acho que a gente está precisando muito de uma dose... Acho que essa palavra tolerância nunca foi muito positiva. Porque parece que quem vai tolerar está numa posição superior da outra, né? É horrível, é horrível. Mas eu acho que a gente está precisando de um pouco mais de respeito aos corpos pretos, aos corpos das mulheres. Isso eu quero agora. Não quero só para as futuras gerações, não. Porque às vezes a gente fica nessa coisa, né? A gente vai deixar que mundo para os nossos filhos? Não, que mundo que eu tô vivendo agora. Eu quero outro mundo já. Sim. Ellen, você ama? Amo profundamente. Amo muito. Principalmente se eu tiver a oportunidade de tomar sol, encher o olho de verde e azul. Adoro uma água doce, uma água salgada. Então, se eu puder ir pra cachoeira ou pra uma beira de mar, aí eu amo mais. Mas eu adoro um cineminha em casa também. Então, menina que tem amor pra dar e vender. Nossa, que lindo. Meu amor, muito obrigada por estar aqui conosco, por nos ensinar tanto, por dividir conosco a sua presença maravilhosa, profunda. Obrigada. Lu, obrigada a você também por esse tempo. E que é isso, a gente tá aprendendo o tempo todo e acho que cada cabecinha é um universo. Então eu fico esperando que cada encontro nosso seja uma catarse, uma bomba mesmo. Uma bomba de amor, né? Que a gente possa aprender sempre mais junto. Muito obrigada pela partilha.